Bom, alunos, voltamos aqui para a gente falar agora, nominalmente, das doenças às quais o profissional de estética está sujeito no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho. A gente vai começar falando por aquelas doenças que são adquiridas, que são os danos ou as doenças ergométricas que a gente pode obter no nosso dia a dia de trabalho. Por quê? Porque o profissional de estética, ele tem que dar preferência, obviamente, para o seu paciente, para o seu cliente. E esse profissional ele faz o quê? Ele vai fazer massagem, ele vai fazer depilação, ele vai fazer drenagem linfática, ou seja, ele vai fazer muitos movimentos que vão exigir desse profissional uma postura que não é a mais adequada para a gente ficar muito tempo. E isso se torna acumulativo porque há essa repetição, você fica nessa posição por muito tempo, por muitos dias, e isso vai ter um peso na sua coluna, podendo causar desvios. A gente pode ter, então, 3 principais tipos de desvios posturais, que depois são necessários tratamentos e às vezes até mesmo o uso de coletes específicos para corrigir a postura, que são a lordose. Lordose o que é? É o desvio das vértebras da região lombar, daquela região mais lá de baixo, mais próximo do glúteo. Ela acaba tendo uma curvatura maior, isso faz com que a barriga da pessoa acaba sendo projetada mais para frente. É um problema estético e é um problema também de dor, porque isso causa dor. Nós temos a cifose. A cifose o que é? É quando nós temos as vértebras torácicas também com uma curvatura maior, mais inclinada. Isso faz com que a pessoa fique corcunda. É o nome correto que a gente dá à pessoa corcunda. Ele atinge ali as vértebras torácicas e também pode atingir algumas vértebras cervicais. Nós temos também a escoliose. A escoliose, ela é a forma mais grave desse desvio postural, porque é quando nós temos a coluna, que a gente diz popularmente a coluna torta. Quando a coluna ela começa a adquirir um formato de S, ela não se projeta só para frente ou para trás, mas ela começa a ter deformações para as laterais, o que torna mais grave, porque isso altera todo o corpo da pessoa. Quando a pessoa tem esse desvio postural, ela tem problemas de equilíbrio. E para compensar o equilíbrio, ela acaba forçando articulações da perna. Então, quando você tem uma escoliose por muito tempo sem tratar, você vai acumulando problemas também em articulações, como o joelho e o tornozelo. E o problema vai se tornando cada vez maior para a saúde dessa pessoa. Além dos problemas posturais, nós temos um outro problema adquirido também, que é a famosa LER, ou a lesão pelo esforço repetitivo. O que é a lesão por esforço repetitivo? É quando você faz um esforço repetidamente, você faz muitos movimentos repetidos. Isso basicamente causa o quê? Tendinites, que são lesões nos tendões. Para relembrar, o que são tendões? O tendão é aquela parte do músculo que prende o músculo ao osso. E quando você tem uma tendinite, você fica com dores severas na região daquele músculo e você fica impedido de realizar aquele movimento. Então, aquele movimento repetitivo que você fazia causa muita dor e você não consegue mais fazer. Resultado prático disso: afastamento do trabalho. Isso é muito ruim para o profissional de estética, porque muitos dos profissionais não têm uma renda fixa. Eles ganham por serviço, e quando você fica afastado do serviço, você deixa de ganhar. Isso é muito ruim. Por isso, a gente tem que ter em mente esse cuidado com a nossa postura e com a nossa musculatura. Então aqui nós vamos ver então uma imagem onde a gente está mostrando para nós a comparação de uma coluna normal. Olhando ao lado dela, nós temos uma coluna com escoliose. Nós podemos ver que ela é levemente torta. Nesse caso aqui, ela está levemente torta, né? Mas o caso pode se agravar bastante. E aqui nós temos uma mostrando a cifose comparada com uma coluna normal e com uma hiperlordose, ou seja, a lordose, que é aquele desvio das vértebras lombares. Agora, deixando essa parte sobre danos posturais,
nós vamos falar de outros que são tão comuns e perigosos, que são as doenças infecciosas. Então, as doenças infecciosas que o profissional de estética está suscetível devido ao tipo de material que ele trabalha e ao tipo de serviço que ele faz são HIV, que é o nome do vírus que causa a doença conhecida como AIDS, a hepatite B, a hepatite C e outras doenças não tão graves, mas que também são transmissíveis, como a sarna, que é aquela doença causada pelo ácaro, que dá coceira intensa na pele. Nós temos as micoses dérmicas, como nós já falamos, o pano branco, a ptiríase versicolor. Nós temos a onicomicose, que é a micose de unha, essa é muito comum. E temos outras que não são doenças infecciosas, mas são importantes também, que são as alergias. Nós podemos ter alergias a determinados componentes de cosméticos e ao longo do tempo nós podemos desenvolver essas alergias também. Isso é um problema ao qual o profissional de estética também está sujeito. Embora a gente tenha que reforçar que a alergia não é doença infecciosa, é um quadro alérgico que é diferente e nós vamos ter oportunidades para falar sobre as doenças alérgicas. Então, vamos lembrar do que a gente falou sobre os micro-organismos. Lembra que a gente falou que os vírus, eles precisam estar dentro de uma célula para se multiplicar. E eles sobrevivem, apesar disso, eles conseguem sobreviver fora de uma célula. Cada vírus tem o seu tempo de vida fora de uma célula. Pesquisas mostram que o vírus da hepatite C, dependendo das condições a quais ele esteja inserido, ele pode sobreviver de 1 semana até 1 mês fora de uma célula. Por isso é tão importante a esterilização correta de equipamentos. Porque o vírus pode estar ainda lá dentro. Você pode, de repente, largar aquele equipamento e pensar, puxa, faz tanto tempo que eu não uso, né? Acho que o vírus morreu já, não vou ligar a minha autoclave só para dar uma economizada, porque a autoclave gasta luz, né? Porque ela tem que esquentar e tem que fazer pressão. Isso demanda energia. E aí você vai usar o aparelho ou o utensílio que eventualmente estava contaminado com o HPV. Pois o HPV pode sobreviver até 1 mês. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Por outro lado, o vírus da AIDS é consenso médico na área médica que o vírus da AIDS ele sobrevive apenas algumas horas fora do ambiente celular, ou seja, fora de uma célula, ele vai viver algumas horas. Mesmo assim, a gente tem que ter cuidado, porque outros vírus podem viver mais tempo. Então a gente tem que sempre esterilizar o equipamento que esteja contaminado com sangue ou descartar corretamente. Então a gente vai ter que falar agora sobre os estabelecimentos de beleza. Aqui até então a gente falou sobre as doenças e os micro-organismos ou as doenças às quais nós estamos sujeitos a ter a contaminação, a contrair a doença. Então agora a gente vai falar propriamente sobre os cuidados que nós temos que ter sobre uma clínica de estética ou um salão de beleza. Então a gente vai falar, entre outras coisas, do que se espera desses ambientes. Se a gente for pensar do ponto de vista do cliente, o que o cliente quer? Ele quer chegar num local confortável, acessível, onde ele vai se sentir à vontade e ele vai encontrar o serviço que ele quer e ele vai para casa satisfeito com o serviço. Mas isso é a visão do cliente. Nós temos que ter uma visão mais ampla. Por isso que a gente tem que entender a biossegurança. Então, a partir de agora, a gente vai falar do que a gente tem que ter, de quais são os cuidados básicos que a gente tem que ter dentro de um ambiente de estética. Quais são as áreas que a gente tem que prestar atenção, quais são os cuidados que a gente tem que ter, os produtos que a gente usa para fazer a limpeza e por que a gente usa esses produtos para fazer a limpeza. Então agora
nós vamos dar uma pausa e assim que a gente vai voltar, a gente falará justamente sobre isso.